Nós estamos aqui no Tribunal do Júri ainda, encerrou aqui o julgamento aí do acusado na morte da servidora pública Aureni Ferreira da Silva, que foi morta de maneira banal, a conhecida, né, Laura da Saúde. E nós estamos aqui ao lado do promotor de justiça, Dr. Dinomário Mendonça, e o Joanilson Bispo dos Santos foi condenado. Foi relativo, foi mais ou menos aquilo que o Ministério Público esperava diante dessa morte, que foi bastante barra, né, que matou aí a Laura da Saúde, como conhecida, uma mulher, de forma até bastante banal. Foi mais ou menos isso que o senhor esperava? Sim, o pedido do Ministério Público foi homicídio qualificado pelo meio cruel, pelo homicídio, né? Matar em razão do sexo feminino. No caso, ele convivia com a vítima, né? Com a Aureni, que é chamada de Laura também, como você falou, e a pena foi dentro da normalidade. O Ministério Público não tem nenhum interesse de recorrer. Possivelmente, talvez a defesa recorra, mas o Ministério Público não, porque entende que a pena foi adequada, foi justa, fixou a pena base de 18 anos e depois, pela agravante do feminicídio, colocou mais 3 anos, pegou uma pena de 21 anos. Então, é a pena adequada ao crime coletivo, né? Doutor Dinomário, a gente tem acompanhado na imprensa um momento muito grande de violência doméstica, também o feminicídio agora mesmo, antes de ontem, né, aquele assunto de Porto Seguro, uma outra também para tomar um celular, acabou matando também um prédio. Quer dizer, está aumentando muito. O que se deve a isso, doutor? O que está faltando aí, que a gente pode ver que está aumentando tanto esse feminicídio na região do extremo sul da Bahia? Na verdade, eu não acredito que o feminicídio esteja aumentando. Já existia, só que hoje as mulheres estão denunciando mais. E como está denunciando mais, está aparecendo mais os casos. Mas sempre existiu. Mas de uns tempos para cá, com as campanhas, com a Lei Maria da Penha e com todo o incentivo para que as mulheres denunciem, os casos estão chegando em maior número para a delegacia. Está dando essa sensação de que está aumentando. Então, só para encerrar, doutor Dinomário, qual conselho que o senhor deixaria, já que nós estamos no programa da Nova FM, estamos numa audiência de mais de 20 municípios, qual conselho que o senhor daria para aquelas mulheres, muitas vezes por vergonha, com medo, aí acabam não procurando a polícia? Elas não precisam nem inicialmente ir lá na polícia. Ela tem o 0800 em uma situação de emergência para ligar para a polícia. Eu não recordo aqui qual seria o número, mas na delegacia vocês têm como ter essa informação. E também deve procurar a polícia, porque se ela não procura a polícia, porque se dá o 0800 no caso específico dela e depois ela não vai procurar a polícia, não vai se ter a prova do fato. E o cara não vai ser condenado depois. Uma denúncia vazia. Uma denúncia vazia. Talvez até surta efeito na hora ali do mal que ela está sofrendo, mas ele vai acabar não sendo condenado, porque ela, geralmente nesses casos não tem testemunha. A própria testemunha é a vítima. Então é importante que ela vá na delegacia depois, que faça a denúncia, né, do que está ocorrendo, para que a pessoa que cometeu o marido dela, o namorado dela, seja lá o que for, receba, vamos dizer assim, a sanção penal correspectiva ao ato que ele fez, e ela se sinta até mais protegida e vai servir de exemplo para as outras, para que denuncie também, e para ele saber que quando ele fizer, ele vai receber de novo. Cada vez a pena vai ser menor, porque já vai haver a incidência, né? Então tá aí, direto aqui no Tribunal do Júri, nós conversamos aqui com o promotor de justiça, o doutor Dinomário Mendonça. Nós estamos ao lado aqui da juíza, né, que presidiu esse júri, que é a doutora Júlia Nascimento. Doutora Júlia, primeiro, boa noite. Acerrou agora esse júri e a pena, né? Foi de quantos anos, doutora? Boa noite. A pena hoje no júri foi de 21 anos de reclusão. 21 anos contando com 2 qualificadoras, que foi a qualificadora de feminicídio e também a qualificadora de asfixia. Além disso, algumas circunstâncias em que o crime foi praticado também foram fundamentais para que a pena fosse elevada. Isso considerando a forma como o crime foi praticado, a extrema violência praticada, o grau de confiança que a vítima detinha com relação ao acusado. Então, sopesado tudo isso, a pena ficou em 21 anos de reclusão.
Doutor, aparentemente um crime bastante bárbaro. Isso tem aumentado muito, inclusive no extremo sul da Bahia, nos últimos meses, nos últimos anos. Como é que a senhora está vendo isso? O que pode ser? Será que é a falta de denúncia? Será que as pessoas estão menos encorajadas, as mulheres, de denunciar esses casos? O que a senhora pode nos falar sobre isso? Eu vejo de forma ao contrário. Tem aumentado, talvez tenha aumentado a informação, a busca das mulheres, a justiça, as delegacias para noticiar esses crimes de violência doméstica. Então, eu associo a questão da informação que está sendo amplamente divulgada com esse aumento do número. A gente sabe que, infelizmente, violência sempre existiu, infelizmente, né? Mas o papel do judiciário é apurar os crimes, apurar a autoria delitiva, de modo que isso também reforce a diminuição dos crimes, como uma forma de mostrar para a sociedade que os crimes são punidos. É no júri que o juiz, naquele momento, ele só apenas presidir, mas ele não se sustenta em decisões. E como é que a senhora vê a decisão aí que vem dos jurados, né? E da denúncia do promotor público? A senhora, mais ou menos, acha que nesses 21 anos está dentro realmente do relativo? Eu não posso fazer valoração a respeito, mas assim, nos crimes praticados, crimes dolosos contra a vida, os jurados é que são as pessoas que irão dizer se é culpado, se é inocente, porque eles são os juízes da causa. Então os jurados irão ou condenar ou inocentar o réu, e aí cabe ao magistrado ou juiz togado, no caso, eu fazer essa dosimetria da pena de acordo com todas as provas que foram levantadas. Então, quem julga são os jurados. E o magistrado faz a dosimetria da pena analisando todo o contexto probatório e fático que foi levantado durante todo o dia de sessão do júri. Doutora, quase 3 anos a senhora está completando aqui, e a senhora realmente desempenhou, apesar das dificuldades que vem encontrando na pandemia, que teve aquelas dificuldades, né, até mesmo dos tribunais, mas a senhora tem desempenhado um papel fundamental, inclusive, no adiantamento desses julgamentos. O que se deu isso? É a vontade mesmo, é titular daqui, a vontade mesmo de resolver esses problemas que as famílias sofrem tanto? Eu fico muito feliz e honrada em poder contribuir para a jurisdição aqui no município de Itabela, e de fato eu gosto do que faço, eu busco fazer sempre com zelo, com carinho, com amor, porque eu sei que de trás de cada processo há uma vida, há uma expectativa, as pessoas esperam muito do judiciário e eu quero estar à altura de responder à expectativa do jurisdicionado. Então, por isso a gente aqui tem uma equipe muito boa, uma equipe que tem se esforçado, que tem a cada dia apresentado bons números, melhorado. Então, assim, é uma soma de fatores que tem contribuído para esse desempenho aqui da comarca de Itabela. E desde que a senhora chegou, o fórum aqui o fórum não estava tão bonitinho, me parece que está passando por uma belíssima reforma. E aí, trazer mais comodidade, vai melhorar mais para o atendimento ao público, inclusive os eventuários? É verdade, eu estou muito feliz. Nós agora estamos reinaugurando o Fórum de Itabela com uma reforma muito esperada pelos servidores, pelos advogados, pela população em geral, e através dessa reforma nós teremos uma melhor qualidade de trabalho, uma melhor qualidade de atendimento. Os jurisdicionados poderão chegar aqui hoje no Tribunal do Júri, por exemplo, com um longo dia de trabalho, e eles poderão ficar aqui com a certeza de que o local é salubre, que as instalações são adequadas. Então, assim, eu fico muito feliz em poder ter contribuído com relação a essa reforma, né? Buscando junto ao tribunal a reforma, pleiteando, e graças a Deus os nossos pleitos foram acolhidos. E também tem uma questão bastante interessante, que é a mudança, né, do nome do fórum, que o fórum agora se chama Fórum Valdemar Malaquias de Menezes, isso fazendo uma homenagem a um escrivão que trabalhou durante muitos anos, né, aqui na comarca, e eu não trabalhei com ele, mas pelo que eu pude perceber, muito querido perante a comunidade, desempenhou funções relevantes para o município de Itabela, e nada mais justo do que homenageá-lo com o nome do fórum. Hoje eu vi aqui, para concluir com a senhora, mas eu achei uma diferença, foi que na maioria dos júris, os jurados e outros saem para almoçar naquele intervalo e voltam. E hoje eles almoçaram aqui mesmo. Isso é uma exigência do tribunal ou é apenas um convite mesmo fornecido aqui para facilitar mais os trabalhos? Sim, é uma exigência no sentido de que deve ser garantida a incomunicabilidade dos jurados. Então, se porventura eles fossem para hoje, digamos, eles não teriam condição de
está ali isolado, a gente não tem condição de garantir essa incomunicabilidade. Então, por isso é feito toda a refeição dos jurados, é feita aqui no plenário, e também água, biscoito. Eu sempre brinco e falo que a comida aqui em Itabela é muito boa, então eu faço questão de tratar muito bem os jurados, né, os advogados, o Ministério Público, garantindo uma boa qualidade para que eles possam atuar durante todo o dia de julgamento. Na próxima semana, a doutora Júlia vai estar no programa da 90,3 na Nova FM, onde fala para mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Ela é nossa convidada para ir lá para falar muito, principalmente nessa situação de violência doméstica, de feminicídio. Fala um pouco também da vida dela com a Itabela. E me parece que ela está bastante satisfeita, não tem vontade de ir embora, mas está querendo mesmo ficar com a gente aqui no município. Deve se encontrar preso preventivamente por sua periculosidade concreta, devendo permanecer em prisão cautelar, a fim de evitar que venha a se evadir do local desconhecido, pondo em risco a aplicação da pena no presente processo. Ora, não há como se garantir que após a sua condenação em plenário, acaso posto em liberdade neste momento, não vá se esvair do alcance do poder judiciário. Por conseguinte, para a aplicação da lei penal, mantém a prisão preventiva do réu Jonilson Bispo dos Santos, devendo permanecer encarcerado provisoriamente até que haja o trânsito em julgado desta sentença condenatória. Está o acusado recomendado o estabelecimento previsional em que se encontra. Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal, condena o réu ao pagamento das custas processuais. Tendo a defesa patrocinada por advogado ativo, ratifica os honorários fixados em dele. Providências finais. Desde estabelecer o mínimo pecuniário de reparação de danos, por não haver pedido expresso do Ministério Público ou da família da vítima, impossibilitando-se, sim, o exercício do contraditório efetivo a teor do entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça. Determina a expedição de comunicado à família da vítima para fins do artigo 201, parágrafo 2º e 2 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado desta sentença, tome as seguintes providências. Lance o nome do réu em rol dos culpados e comunique-se ao TRE Bahia para fins de cumprimento do disposto do artigo 15.3 da Constituição Federal, oficie-se o órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais, espécie e guia de execução do réu. Anotações e comunicações necessárias, sentença publicada no plenário do Tribunal do Júri. Registre-se presentes intimados. Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Itabela, Bahia, 11 de setembro de 2024, Tereza Júlia do Nascimento, juíza presidente do Tribunal do Júri. Senhores, muito obrigada.